Audiolivros apresenta. Título: A Última Sessão de Cinema. Autor: Larry McMurtry. Capítulo 7. Acho que ela simplesmente não conseguiu escapar disso, disse Somni, gizando o taco de sinuca. Era sábado à noite, e Duane acabara de descobrir que Jacy não ia ao cinema naquela noite. Ela ia a um baile no clube do campo com Lester Marlowe. Ela não estava derramando lágrimas pelo telefone, disse Duane amargamente. Ela pode estar começando a gostar de bailes de clube, é isso que me preocupa. Ele estava de tão mau humor que o jogo de sinuca não foi lá muito divertido. Jerry Framingham, um amigo deles que dirigia um caminhão de gado, estava jogando com eles. Ele tinha que levar uma carga de bezerros para Fort Worth naquela noite e os convidou para acompanhá-lo, já que nenhum dos dois tinha encontros. Bem, tanto faz, disse Duane. Será melhor do que ficar vagabundeando por aqui. Somni estava de acordo. Enquanto Jerry ia para o campo pegar sua carga, ele e Duane caminharam até o café para jantar. O leão, estava lá, esperando que o velho Marston trouxesse seu bife noturno. Penny ainda estava trabalhando, e Marston estava correndo para entregar os pedidos. Penny começara a usar batom laranja. Os rapazes se sentaram com o leão, e pediram bifes à milanesa. Qual é a melhor maneira de ficar rico? Perguntou Duane. Nascer rico, disse Essa é de longe a melhor maneira. Por quê? Eu quero ficar assim. Eu quero ficar pelo menos tão rico quanto Lester Marlowe. Bem, claro, disse passando manteiga em uma bolacha. Você é realmente jovem demais para saber o que é melhor para você, no entanto. Uma vez que você ficar rico, terá que passar todo o seu tempo se mantendo rico, e isso é um trabalho difícil e ingrato. Eu tentei por um tempo e desisti, eu mesmo. Se eu conseguir manter $10 à frente das contas, estarei indo bem. Quanto você acha que o Gene Farrow vale? Duane perguntou. Quanto eu teria que ficar rico para ser mais rico do que ele? Quanto dinheiro você tem? Perguntou $52 agora. 51 depois que comermos. Então, em termos de dinheiro, imagino que você seja tão rico quanto o Gene, disse olhando com desconfiança para sua salada. Marston sempre enfiava pepinos sorrateiramente em suas saladas, contra ordens estritas. O leão, considerava os pepinos como uma espécie de abóbora e não os comia. Duvido que o Gene conseguisse colocar as mãos em $50 hoje à noite, acrescentou. Ambos os rapazes ficaram chocados. Todos pensavam que Gene Farrow era o homem mais rico da cidade. Por que ele deve ter muito dinheiro, disse Duane. O casaco de pele da senhora Farrow deve valer $5.000. Provavelmente vale, disse mas são 5.000 que ele não tem em dinheiro. Ele tem muitos caminhões e equipamentos e concessões de petróleo também, mas não é dinheiro, e não há como saber quanto é dele e quanto é do banco. Ele quebrou um biscoito ao meio e limpou seu prato de molho. Não há pessoas realmente ricas nesta cidade agora, ele disse. Duvido que haverá mais. Os campos de petróleo estão prestes a secar e o negócio de gado parece que vai acabar. Se eu tivesse que dar um palpite sobre quem é o homem mais rico da cidade, diria que é o Abilene. Ele pode não possuir nada além do carro e das roupas, mas nunca vi o dia em que ele não pudesse tirar $1.000 da sua carteira. Um homem com $1.000 no bolso é rico, para Thalia. Duane se animou de repente e começou a atacar seu bife com bom apetite. Bem, isso são boas notícias, disse ele. Talvez se os Farrows ficarem sem dinheiro, não se importem que eu case com a Jacy. Resmungou discordando. Penny, me traga um pedaço daquele bolo, ele disse. De Damasco. Não, Duane, você está errado. Eu não sei sobre a Lois, mas se o Gene sequer pensasse em ficar sem dinheiro,
Ele não iria querer você a menos de 1 quilômetro daquela garota. Não há ninguém mais snob do que um homem do petróleo que teve que vender um de seus Cadillacs. Ah, não é ele, argumentou Duane. Eu me dou bem com ele, tudo bem. É a senhora Farrow que não gosta de mim. Aposto que a culpa dela já se está com o Lester hoje à noite. Bem, Lois, tem muito juízo. Talvez ela esteja fazendo um favor para você, disse Sam. Essa garotinha vai ser difícil de agradar. Esse tipo de conversa deixava Duane irritado. Eu agrado bem o suficiente, disse ele. Somini desejou que a refeição acabasse. Estava ficando tão chato, Duane querendo falar sobre Jessie metade do tempo, e por algum motivo as conversas sempre deixavam Somini deprimido. Do lado de fora, depois que todos terminaram, Sam, o leão, deu tapinhas nos ombros deles. Bem, divirtam-se em Colton, ele disse. Se eu não tivesse todos esses negócios para administrar, iria com vocês. Não vou a Fort Worth há 15 anos. A noite estava fria e chuvosa, e ele foi mancando de volta para a sala de sinuca com os pés doloridos. Os garotos foram até a prefeitura, onde podiam esperar sem vento. Enquanto esperavam, viram Lester e Jessie passarem no Oldsmobile de Lester. Jessie não estava muito perto dele, mas, quando passaram sob a luz da rua, os garotos puderam ver que ela estava rindo de algo. Seu cabelo estava penteado de maneira elegante. Não precisa ficar tão triste com isso, disse Somini. Daqui a um ano, você provavelmente estará casado com ela. Olha para mim, eu também não tenho um encontro. Sim, mas você não está apaixonado, disse Duane. Finalmente, o caminhão de gado de Jerry parou no semáforo, lotado de novilhos Hereford. Quando parou, todos começaram a mugir, se empurrar e fazer cocô pelas laterais. Os garotos correram até lá e subiram na cabine alta. Jerry engatou o caminhão e partiram. Tirem as cervejas, disse Jerry. Tem 2 packs no chão em algum lugar. Somini encontrou um abridor no porta-luvas. Quando abriu uma lata, a cerveja gelada espirrou nele, seu cheiro enchendo a cabine. O treinador teria um ataque se soubesse que estamos quebrando o treinamento, disse ele feliz. Por um momento, a senhora Popper cruzou sua mente, o que ela estaria fazendo em uma noite de sábado. Mas era tão divertido estar na estrada em um caminhão de gado alto e saltitante que ele logo a esqueceu. Tudo o que ele e Duane tinham que fazer era beber cerveja e observar os postes de cerca e as pontes enquanto passavam. Antes do final do primeiro pack, seus problemas foram esquecidos e eles estavam felizmente relembrando os velhos tempos no ensino médio em Thalia, revivendo todos os jogos de bola que jogaram e as brigas e aventuras que tiveram. Jerry Framingham gostou da conversa. A maioria dos colegas com quem ele se formou estava no exército, e ele raramente tinha companhia em suas viagens de gado. Somini e Duane perceberam que estavam um pouco fora de forma para beber cerveja. Na hora em que chegaram a Fort Worth, ambos estavam bastante bêbados, e as anedotas que estavam contando pareciam tão engraçadas para eles que às vezes demoravam 3 ou 4 milhas para parar de rir. Uma história clássica simplesmente os fez quebrar. Era sobre o tempo em que persuadiram Billy a jogar futebol, embora ele nem estivesse matriculado na escola. Billy não sabia nada sobre futebol e não achou estranho quando colocaram seus protetores de ombro ao contrário, passaram endurecedor de pés em seus ouvidos e o fizeram usar uma cinta atlética como protetor nasal. Quando ele saiu correndo para o campo com sua cinta atlética no nariz, toda a equipe ficou histérica, e o treinador Popper riu tanto que quase se rompeu. Jerry Framingham não estava bêbado e, portanto, não ficou incontrolavelmente divertido quando ouviu essas histórias sendo contadas novamente. Na verdade, o riso dos garotos parecia irritá-lo um pouco. Vocês, seus bastardos bêbados, não conseguem fazer nada além de rir, ele disse. A vez de Jerry chegou mais tarde, depois que descarregaram o gado.
Eles estavam tomando uma ou duas cervejas em um bar no North Main e Jerry os convenceu a contribuir com $5 cada para uma prostituta de $15 que ele conhecia. Os três poderiam ter facilmente encontrado prostitutas de $5, mas Jerry insistiu em sorteio para ver quem ficaria com a mais cara, e ele venceu nos sorteios. A prostituta estava em um pequeno hotel no North Main. Somni e Duane ficaram do lado de fora, congelando, enquanto Jerry subia para se divertir. Eles entraram em um salão de dança barato por alguns minutos para se aquecer e observaram muitos trabalhadores do matadouro de costeletas laterais dançando com suas namoradas magras pela sala. Assim que Jerry terminou e eles estavam de volta ao caminhão, os garotos dormiram. Jerry também estava um pouco enfraquecido, e no lado de casa de Jacksboro, por volta das 4 da manhã, ele parou o caminhão e foi dormir. Quando Somni acordou, praticamente congelado, Jerry e Duane estavam ambos amassados em cima dele, tentando se aquecer, e a maçaneta da porta estava prestes a fazer um buraco em suas costas. O para-brisa estava completamente coberto de gelo. Somni se mexeu até acordar os outros, e ele e Jerry saíram e rasparam o gelo do para-brisa com uma jaqueta velha de Levi. Enquanto faziam isso, Duane rastejou para fora e vomitou na vala. Voltar de Fort Worth nunca foi tão divertido quanto ir. Enquanto rolavam tentando dormir, eles tinham soltado os fios do aquecedor, então o restante da viagem para casa foi miseravelmente frio. O café parecia o lugar mais confortável do mundo quando finalmente chegaram. Genevieve estava sentada no balcão lendo um velho livro de bolso de para sempre âmbar que todos que trabalhavam no café já tinham lido várias vezes. Quando ela viu em que pé péssimo Somni e Duane estavam, ela guardou o livro e preparou torradas e café para eles. Assim que comeram um pouco, cochilaram e dormiram com a cabeça no balcão enquanto ela enchia a cafeteira e se preparava para os negócios da manhã. Dormindo, ambos tinham a aparência bagunçada e indefesa de crianças pequenas, e ela continuava querendo cobrir seus ombros com um pano de mesa ou algo assim. Quando Marston chegou, ela os acordou. Ela vestiu seu pesado casaco azul, e os garotos cambalearam para fora atrás dela, tentando manter os olhos abertos. O ar frio os despertou um pouco. Genevieve tinha um velho Dodge cinza que era difícil de ligar, e quando ela finalmente conseguiu, os garotos estavam completamente acordados. O que você acha de uma mulher que faria sua filha sair com Lester Marlowe? Duane perguntou, lembrando-se de que tinha uma queixa. Não sei muito sobre o Lester, mas se eu tivesse uma filha, não sei se gostaria que ela saísse com nenhum de vocês dois, da maneira que vocês aprontam, ela disse, tratando toda a questão de forma leve. Ela parou em frente à pensão deles e acelerou o motor, para que o carro velho não morresse. Os garotos desceram, agradeceram a ela, acenaram enquanto o carro se afastava, seu escapamento branco no ar frio. Bem, pelo menos fomos a algum lugar, disse Somni, pegando uma lata de cerveja que alguém havia jogado no gramado. Fort Worth, afinal, era uma cidade, parte do grande mundo, e ele sempre voltava de uma viagem lá com a sensação satisfatória de ter viajado. Eles decidiram quem ia tomar banho primeiro no cara ou coroa, e Somni ganhou.